Quaresma, tempo de conversão. Este é o tema do nosso quadro Bons Conselhos de hoje, que recebe aqui com muito carinho o Padre Amadeu Matias, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre este momento que é tão importante para a nossa fé católica. Podemos até dizer, Padre, que estamos vivenciando o momento mais importante da fé cristã. Exatamente nesse sentido de preparação para o momento mais importante da fé cristã, que é justamente a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que dá a vida por nós. Voltando um pouquinho à questão da etimologia da própria palavra, Quaresma é um período de 40 dias. Olhe que coisa bela, gente, o simbolismo dos 40, não é? Recorda o povo de Deus que andava no deserto durante 40 anos, recorda Nosso Senhor nos 40 dias do deserto. Então, esse exercício de 40 aí é um exercício de purificação e justamente evoca um período determinado em que a gente precisa dizer sim, a gente precisa, de alguma maneira, tomar consciência da vida que está levando para saber se vale a pena seguir em frente ou não, não é? Então, os 40 dias, ele traz consigo este elemento de simbolismo, no sentido de que é um número, mas esse número, naturalmente, é para significar que a gente está sempre se preparando, porque a gente está no caminho, não é? Sim. Enquanto caminha, a gente precisa tomar decisões. E então o tempo de Quaresma é para provocar se a gente quer ou não quer seguir Jesus. Se a gente quer ou não quer renovar, para os que já são batizados, renovar a vida cristã, com a boa confissão, com a escuta da palavra de Deus, com esses momentos ricos da liturgia da Semana Santa, que nós vivemos depois, mas durante o tempo de Quaresma, a celebração da palavra de Deus, desde a quarta-feira de cinzas até o último dia, quer dizer, todo o período de Quaresma, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós as lições fundamentais para que a gente possa ouvir o que Deus diz. E ouvindo, a gente possa, de alguma maneira, dizer, bom, eu me sinto fascinado por Nosso Senhor. Eu quero viver como este homem viveu, eu quero segui-lo, eu quero amá-lo. Padre, o senhor falou na sua fala aqui que realmente esse período de 40 dias da Quaresma é um período de purificação, de preparação, de renovação desses nossos sacramentos cristãos. Mas eu queria saber do senhor, eu iniciei essa entrevista falando que Quaresma é tempo de conversão, mas a conversão tem que realmente ser buscada no dia a dia. Ela se intensifica agora, mas é no dia a dia que ela acontece. Veja, esse é um elemento importante. A liturgia católica, ela é um acompanhamento do mistério de Jesus. Então, a conversão, ela se dá ao longo de toda a nossa vida. E a gente se une com todos aqueles cristãos, e o ecumenismo, ele tem, na conversão, o ecumenismo tem uma base muito importante, porque todos nós cristãos estamos no processo de crescimento no conhecimento, de crescimento no amor e no seguimento de Nosso Senhor, que vamos nos santificando. Então, a conversão deste período, naturalmente, concentrada, é justamente porque há momentos decisivos da nossa vida. Então, a conversão no sentido de voltar para o caminho de Jesus, quase como a dizer, eu tenho oportunidade de retomar. E isso aqui é interessante porque talvez quem nos acompanhe já tenha escutado isso ou possa até estar numa situação semelhante. Há pessoas que dizem assim, eu gostaria de viver melhor a minha fé, eu gostaria de rezar mais, eu gostaria de fazer mais ações de caridade. Veja, chega um momento em que a gente precisa dizer, bom, a hora é agora. Ouve o que Jesus fala para ti, te comoves com a vida dele e dizes o teu sim ao homem. Por que tu esperas tanto? Muito bem. Não é? Nesse contexto todo que estamos conversando aqui, qual é a importância da confissão? O sacramento da confissão é o sacramento da misericórdia de Deus, que nos foi dada no sacramento do batismo, que é a celebração da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, que é a celebração de nossa salvação. O batismo nos salva, nos lava dos pecados, o batismo nos faz membros do corpo de Cristo. E o sacramento da reconciliação é justamente, como a palavra diz,
um voltar, não é? Retornar a esta convivência, este convívio com o nosso Senhor, retomar a aliança com Ele, no sentido de que quem está no caminho cai, quem está no caminho não se converte, ou quem está no caminho se engana, quem está no caminho é tentado, não é? Então precisa celebrar, por isso que é uma celebração frequente. A igreja até recomenda, no seu mandamento, que a confissão seja ao menos uma vez no ano, na época da Páscoa da Ressurreição. Mas que nós somos convidados, na verdade, a examinar a nossa consciência todo dia, não é? E a fazer o sacramento da confissão, de preferência, mensalmente. Então isso é fundamental, que muitas vezes há pessoas que não se confessam por uma problemática psicológica, porque se sentem constrangidos, porque eu vou dizer meus defeitos. Não é defeito, eu vou dizer, olha, eu deveria ter amado a Deus e eu não amei, eu deveria ter vivido como Jesus viveu e não vivi, eu sou pecador, o Senhor tem de piedade de mim. Isso é uma confissão. Muito bem. Já que o senhor falou que realmente este é um período oportuno para que nós voltemos a essa amizade com Cristo, eu queria que o senhor deixasse também aqui os bons conselhos para o nosso público que está nos assistindo agora. Como ser novos homens, como ser novas mulheres, como justamente caminhar neste caminho de Jesus. Para nós, Jesus Cristo é o modelo de nossa humanidade. A igreja diz, na Gaudium et Spes 22, querendo saber quem é o homem, conheçamos Jesus. Aí o tempo de Quaresma é um tempo de práticas. Quero dizer, não só de boas intenções, eu quero viver como Jesus viveu, mas eu preciso me alimentar. Por isso as práticas espirituais. A fé que nós temos é uma resposta às maravilhas de Deus na nossa vida, que nós conhecemos, é claro, olhando o mundo, mas escutando a palavra, vendo como Jesus viveu. E depois, especialmente, o jejum, a esmola e a oração, a palavra de Deus, a oração. O jejum, o autodomínio, e, de alguma maneira, vencer-se a si mesmo para poder fazer a vontade de Deus e depois de ter uma atitude solidária, de ser fraterno. Quando a gente fala, por exemplo, de jejum ou de esmolas, a gente fala numa perspectiva de amor, de comunhão, de partilha, não é? São atos que demonstram a interioridade da gente. Jesus, eu quero viver como tu viveste, eu estou fazendo isso para eu ficar mais unido contigo. Muito bem. Depois dessas informações que o Padre Amadeu aqui nos deu com bastante carinho, nós com certeza possamos trilhar com mais afinco, com mais confiança esse nosso caminho que se inicia com a Quaresma. Obrigado, Padre. De nada, um bom dia a todos, boa Quaresma, bom tempo de preparação para a Páscoa de Jesus.